restante vai para aterro sanitário e 54%, então, tem tratamento abaixo dos padrões. Então, são as exportações ilegais que acabam indo para a China, em que a gente tem aquelas cenas que eu apresentei nas fotos anteriores. Por fim, temos, então, a EUP, que ela estabelece, então, requisitos de ecodesign para produtos que consomem energia durante o uso. Então, ele estabelece um framework para a gente definir requisitos de ecodesign para o produto. Ele prevê o aumento da eficiência no consumo de energia por meio da redução do tempo de stand-by, por exemplo. E uma coisa importante é que ele não deve, então, comprometer a aplicação da ROS e da W3E. E aí, nesse cenário, então, no Brasil, ano passado, em 2010, foi promulgada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se baseia bastante nos princípios adotados pela W3E. E, então, ele estabeleceu, ao contrário da responsabilidade estendida da Europa, que ela coloca a responsabilidade somente no ombro dos produtores, aqui no Brasil, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu a responsabilidade compartilhada, em que consumidores, comerciantes, distribuidores, fabricantes e importadores têm, então, responsabilidade no fim de vida desse produto. Ele estabelece, então, a logística reversa, que é o retorno desse produto no seu fim de vida, de forma independente do serviço de limpeza pública, e estabelece, então, que essa gestão dos resíduos sólidos deve ser feita por meio de acordos setoriais. E a política também estabelece instrumentos econômicos que incentivam, então, a gestão efetiva de resíduos sólidos aqui no Brasil. Então, essa figura é do próprio MMA, e eles mostram como que funciona a relação entre a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e também os acordos setoriais, então envolvendo fornecedores, indústria e o cliente, o consumidor final desse produto. E quando a gente olha, então, naquela visão integrada de ciclo de vida, o que acontece para produtos eletroeletrônicos? Primeiro, o ciclo de vida material não é bem um ciclo de vida, ele hoje é linear. Acontece também uma diminuição do tempo de vida mercadológico dos produtos, então a gente tem cada vez mais um grande lançamento de novos produtos em um espaço de tempo cada vez menor. A gente percebe também os produtos hoje eles são feitos baseados na obsolescência planejada, principalmente os bens de consumo para celulares, computadores, etc. Então, eles são desenvolvidos de forma que a manutenção é difícil e, quando o seu equipamento quebra, não vale a pena você simplesmente mandar arrumar. Se você for comparar o preço de manutenção com o preço de comprar um novo, todo mundo acaba comprando um novo, e com isso a gente tem uma maior geração, então, desses resíduos. Acontece também um encurtamento, então, em função disso, da vida útil do produto. Então, a gente tem essa diminuição da vida útil. E, como o fim de vida não é feito de forma adequada, a gente tem a disposição inadequada de todos esses resíduos. E aí, então, a gente rebate, então, na tecla da importância do ecodesign, então, da gente considerar toda essa realidade, todo esse cenário, enquanto a gente está desenvolvendo o nosso produto. Então, vamos dar uma olhadinha no ecodesign para os produtos eletroeletrônicos. Então, o setor de eletroeletrônicos ele apresenta um grande avanço na aplicação do ecodesign, principalmente na Europa, devido às legislações que surgiram lá desde muito cedo. Então, para esse setor, a gente já tem melhores práticas bem estabelecidas de ecodesign, a gente já tem diversos métodos e ferramentas que vão apoiar a implantação desse conceito, e temos também diversas empresas que criaram selos ambientais para a comunicação do desempenho ambiental do produto, como a Philips, por exemplo, que criou Green Focal Areas com os produtos mais verdes. Então, só para a gente relembrar, o ecodesign, então, é a consideração das questões ambientais durante todo o ciclo de vida do produto, sem comprometer a competitividade desse produto. E ele oferece, então, suporte, oferece diretrizes, métodos e ferramentas para a conformidade legal, por exemplo, a ROS, W3E, EUP, a Política Nacional, e também uma melhoria do desempenho ambiental do produto durante todo o seu ciclo de vida. E quando a gente fala de ecodesign, então, a gente tem as principais estratégias de ecodesign, que são minimizar o consumo de energia, minimizar o consumo de materiais, utilizar processos e recursos com um melhor desempenho ambiental,
otimizar o tempo de vida útil do produto, estender o tempo de vida dos materiais e também facilitar a desmontagem do produto de forma que o fim de vida seja facilitado e a gente consiga recuperar os materiais. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um ferro de passada Bosch. Aqui está a cara dele antes da aplicação do ecodesign, e aqui o design dele depois da aplicação. Então, o que a gente percebeu nesse case foi a diminuição do consumo de materiais, a eliminação de substâncias tóxicas, um aumento da eficiência energética desse produto e também um aumento no uso de materiais reciclados na sua composição. E quais são, então, os benefícios potenciais de aplicação do ecodesign em uma empresa? Primeiro, conformidade legal. A gente tem leis cada vez mais restritivas, tanto na Europa quanto no mundo de forma geral, inclusive aqui no Brasil agora. E o ecodesign, então, ele vai fornecer diretrizes e ferramentas para que as empresas consigam estar de acordo com essa legislação. A gente tem também uma redução, então, como consequência dos riscos ambientais. Temos uma melhoria da imagem da empresa. Cada vez mais a sociedade está se conscientizando das questões ambientais. E trabalhar nessa área hoje não é mais uma escolha, eu diria que é uma necessidade. É um fator extremamente importante para a competitividade a longo prazo da indústria como um todo, e, em especial, da indústria de eletroeletrônicos, que está mais avançada nessa área. A gente pode ter também ganhos econômicos, com uma maior eficiência no consumo de recursos, porque, se a gente for pensar de maneira fria, impacto ambiental é ineficiência no consumo dos seus recursos. É matéria e energia que você não consegue transformar em produto final, que vai acabar, então, gerando esses impactos ambientais. A gente pode, então, também ter ganhos econômicos pela redução da geração de resíduos sólidos e também recuperação desses materiais. Muitas empresas hoje já têm percebido que a recuperação e o destino adequado com reciclagem, remanufatura e etc., fazem elas ganharem dinheiro. Então, muitas estão investindo nisso desde o começo do desenvolvimento, projetando produtos de fácil desmontagem, com separação dos componentes de maior valor agregado, para que, no fim de vida, essa desmontagem seja facilitada. E, por fim, a gente percebe também as oportunidades de novos negócios. A partir do momento que a empresa começa a considerar o ciclo de vida do produto de forma holística desde o começo, ela começa a perceber novas oportunidades que até então estavam escondidas e que podem ser desenvolvidas usando, então, os conceitos de ecodesign. E aí uma pergunta que surge sempre é como, então, que eu aplico esse ecodesign? As perguntas mais recorrentes são: por onde que eu começo? Para onde eu quero ir? Quais práticas eu posso aplicar? Como que eu melhoro o desempenho ambiental do meu produto? Como que eu seleciono ferramentas e métodos de ecodesign? Nós tivemos essa pergunta no início da minha pesquisa e não conseguimos responder. Então, por isso, daí surgiu a ideia de desenvolver o modelo de maturidade em ecodesign. Então, o objetivo desse modelo, desenvolvido no meu doutorado, é guiar as empresas na efetiva implementação das práticas de ecodesign no PDP, de acordo, então, com seus objetivos estratégicos e direcionadores. E o modelo possibilita para as empresas, então, um benchmarking das melhores práticas em ecodesign, avaliação dos pontos fortes e fracos relacionados à aplicação dessas práticas, uma linguagem comum e uma visão compartilhada na organização, e também um roadmap para a melhoria do processo, visando a sustentabilidade ambiental. E como, então, a gente começa a aplicação do modelo e do ecodesign? A gente faz, então, um diagnóstico do nível de maturidade atual da empresa, e, a partir daí, então, a gente consegue definir um roadmap para a implementação do ecodesign da empresa por meio de projetos de melhoria. E esse modelo, então, ele adota uma abordagem evolutiva para a incorporação do ecodesign. Então, essa frase ela mostra uma metáfora da aplicação do ecodesign em uma empresa. Então, a gente precisa sempre, primeiro, aprender a andar, depois começar a correr, para, depois de muito treino, a gente conseguir competir uma maratona e, quem sabe, vencer. Então, a ideia é que ninguém nasce sabendo,
E a ideia é desenvolver, então, esse conhecimento e experiência com o ecodesign em parceria com as empresas de acordo com o nível de maturidade. Esse modelo já foi validado por diversos especialistas europeus em ecodesign. Então, nós conversamos, e americanos também, desculpa, com 15 pessoas. E isso foi feito de março a agosto do ano passado. E esse modelo atualmente está sendo aplicado, então, em empresas. Nós temos a aplicação na Embraer, na Natura, e estamos negociando também a aplicação na Faber, na Philips e na Whirlpool. Bom, as considerações finais. Então, a gente conversou um pouquinho sobre a visão integrada do ciclo de vida de produtos. Conversamos, então, como que é esse ciclo de vida para os eletroeletrônicos, de onde surgiu a legislação ambiental e quais são os impactos ambientais associados. Demos uma olhada, então, na importância do ecodesign, pela consideração, então, da questão ambiental durante todo o processo de desenvolvimento de produtos com oportunidades de ganhos econômicos. E conversamos, então, um pouquinho sobre o modelo de maturidade em ecodesign, que tem como objetivo oferecer suporte às empresas na aplicação do ecodesign. Então, era isso. Obrigada pela atenção. O meu contato.